Boa tarde, grata a Deus por mais um dia, mais uma tarde a gente poder vir aqui, compartilhar com vocês um trecho da palavra que o Senhor nos deu pela madrugada, enquanto nós estávamos lendo a Bíblia. Veio ao nosso coração esse texto de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo de 1 a 12. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui no Jardim de Oração, né? Então você que nos acompanha ou conhece alguém que queira acompanhar essa mensagem, nós estaremos compartilhando um pouquinho daquilo que o Espírito Santo colocou dentro do nosso coração nessa madrugada. E diz assim, Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje a gente está aqui no Jardim de Oração, né, em Tubiacanga, na ilha. Depois eu vou estar compartilhando com vocês mais um pouquinho desse lugar aqui maravilhoso. É lindo lugar, né? Verde, muito verde. Dei uma girada aqui um pouquinho para vocês verem, né? Onde nós estamos nesse momento. Tem um povo ali orando, tem um povo buscando e a gente aqui meditando na palavra de Deus. É um lugar onde eu já falei com vocês, a gente gosta muito de estar, né? Principalmente para ter esse momento de comunhão em meio à natureza, em meio à paz, em meio à tranquilidade. E como nós falamos nessa madrugada, o Espírito Santo, ele colocou em nosso coração esse texto e nos fez meditar em algumas coisas. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, nós estaríamos falando sobre o segredo da felicidade. A gente sabe que ser feliz é o desejo de todos, né? Não tem uma pessoa na face da terra que não queira ser feliz. E todos buscam a felicidade. A grande dificuldade é a gente saber de que forma a gente vai encontrar felicidade, de que forma a gente pode ser feliz. E muitos nessa busca pela felicidade, eles acabam entrando por caminhos que não são bem aqueles que Deus tem preparado para nós. Porque, a bem da verdade, as coisas do reino, elas vão na contramão do sistema, né? Então, os valores de Deus são totalmente diferentes dos valores da terra. Muitas pessoas acham que a felicidade ela está em bens materiais. Muitos acham que a felicidade está em carros, muitas pessoas acham que a felicidade está no dinheiro, mas na verdade é o contrário. Algumas pessoas, quando pensam que a felicidade está nessas coisas materiais, nas coisas aqui da terra, acabam entrando por um abismo, por uma situação complicada, né? E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, em busca da felicidade, a gente vê que muitas pessoas se autodestroem, muitas pessoas, né, filhos matam pais por causa de herança. Então, a gente vê que, pelos parâmetros bíblicos, pelos parâmetros espirituais, felicidade não tem nada a ver com aquilo que os seres humanos falam que é a felicidade. Ou tentam buscar a felicidade nessas coisas aqui da terra. E esse texto de Mateus aí, ele fala pra gente sobre a felicidade. E ninguém melhor do que Jesus para nos falar sobre o segredo da felicidade. E aqui nas bem-aventuranças, fala sobre esse segredo da felicidade,
vai dizer para a gente que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a gente for parar para pensar, Jesus ele é a nossa referência em tudo aquilo que nós fazemos. Jesus é o nosso referencial e assim como ele foi, nós devemos nos espelhar nele, porque nós somos chamados cristãos. Se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, ele é o nosso espelho. A nossa vida tem que estar pautada no exemplo, a nossa vida tem que estar pautada no modelo de Cristo para nós. E ele diz, bem-aventurados humildes, e ele deixou isso bem claro para a gente, né? Ele lavou os pés dos seus discípulos para demonstrar que nós devemos fazer como ele, nós devemos servir, nós somos chamados para servir. Ele disse que ele é manso e humilde de coração. Quando ele chama para ir até ele, ele diz, eu sou manso e humilde. O texto fala para a gente que bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele é o príncipe da paz. Se nós seguimos a Cristo, nós devemos ter paz, e sempre que depender de nós, nós devemos ter paz também dentro de nós, e essa paz deve ser transmitida para todos que nós encontramos pelo caminho. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus não é uma paz que vem de coisas materiais, não é uma paz que vem da terra, não é a paz que vem de um ser humano, mas é a paz do Deus eterno, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. O texto fala para nós aí que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nosso Deus é um Deus justo e nós também, como servos dele, devemos ter essa mesma sede e essa fome de que a justiça seja realizada aqui na terra, porque o nosso Deus é justo. Mas hoje eu não quero me prender muito nessas bem-aventuranças, não. Eu quero me deter somente assim, mais em duas. O versículo 7 ele vai falar, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós, a misericórdia é ter dó, misericórdia é sentir a dor do outro, ter compaixão do outro. Então, bem felizes são aqueles que têm misericórdia. A palavra de Deus fala para a gente que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, Deus tem misericórdia de nós, e nós devemos ser seres também, à imagem e semelhança dele, e praticantes da misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quanto mais justo nós somos, mais perseguido nós seremos, porque nós somos a imagem de Deus. E se nós somos parecidos também com Jesus, né, que é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso guia, se ele foi perseguido por causa da justiça, nós também seremos. E ele diz no 11, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos e exultem, porque grande é o vosso galardão no céu. E assim, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ser usado por Deus, ser servo de Deus é uma bênção, é uma maravilha. O que muitas vezes as pessoas não estão preparadas é que quanto mais nós somos usados por Deus, mais perseguidos nós seremos. E Jesus fala que isso é motivo de ser feliz, é um motivo de felicidade. Então vê bem, de acordo com os padrões da terra, se você for perseguido, você é um infeliz. Mas diante daquilo que Jesus deixou para nós e do padrão que ele estabeleceu, quando nós somos perseguidos, aí que nós devemos nos alegrar. Nós devemos ser achados dignos, porque se ouvir o nosso mestre, vão nos ouvir. Mas se perseguir o nosso mestre, também nos perseguirão. E nós temos que ter uma maturidade espiritual suficiente para agradecer a Deus e para ser achado digno. Nós somos dignos de padecer por amor a Cristo. Porque ele falou também na sua palavra que se com ele nós padecemos, nós com ele também seremos glorificados. Mas como eu disse, eu não quero me deter nessas outras bem-aventuranças aí, no geral não. Eu quero parar um pouquinho com vocês nesse versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu fico pensando, né? Quem gosta de chorar? Ninguém.
Ninguém gosta de chorar, principalmente se o motivo do choro for de tristeza, for de amargura, for de angústia. Mas eu acho que de todos esses versículos aí das bem-aventuranças, esse bem-aventurados os que choram, ele engloba todos os outros versículos, porque muitas vezes você vai chorar por ser humilhado, muitas vezes você vai chorar porque não foram mansos com você, muitas vezes você vai chorar porque não usaram de misericórdia com você, a mesma misericórdia que você usou com tantas outras pessoas. Muitas vezes vão te colocar em guerra, ou você vai estar em guerra, querendo ou não estar dentro dela, e você vai chorar porque você está vivendo em guerra. Guerra não é bom para ninguém, né? Não é bom estar em campos de batalha, muitas vezes a gente chora. E muitas vezes nós vamos chorar também porque nós somos perseguidos por fazer aquilo que Deus quer de nós. Nós seremos perseguidos por fazer o que é correto. Nós seremos perseguidos porque muitas vezes vão nos caluniar, muitas vezes vão inventar coisas a nosso respeito, vão falar mal de nós. E muitas vezes também vão nos perseguir como perseguiram a Cristo. Então todas essas questões aí da bem-aventurança nos levam a chorar. Mas Jesus ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você sabia que o choro faz um bem danado para a gente? Você sabia que Jesus chorou, né? No menor versículo da Bíblia, João 11:35, ele fala o seguinte, Jesus chorou. A gente às vezes pensa em Jesus somente como Deus, mas Jesus foi o homem Deus. E como homem, ele passou por tudo que nós passamos aqui. Quando ele diz que bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados, é porque ele mesmo também passou pelo choro. No menor versículo da Bíblia, João 11:35, ele vai falar assim, olha, Jesus chorou, ponto. Jesus chorou. Se Jesus chorou, quem sou eu, quem é você para não entender os momentos de choro? A gente chora por vários motivos, né? A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora emocionada, a gente chora porque um cisco caiu no olho, a gente chora porque está cortando cebola. Dona de casa é terrível, sabe muito bem disso, né? Como é ruim chorar por causa da cebola. Mas a verdade é que Jesus deixou para a gente, né? Versículo aí, Jesus chorou. Eu acho que ao ser escrita pelos homens, ao ser registrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, Deus inspirou que colocasse esses detalhes da humanidade de Jesus. E a gente vai ver alguns textos na Bíblia, né? Jesus ele chorou por causa de um amigo seu que morreu, que foi Lázaro. Quando falaram que o amigo dele tinha morrido, ele chorou. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, né? Pela incredulidade. Jesus chorou pelas atitudes dos religiosos da sua época. Jesus, no livro de João, no capítulo 4, vai demonstrar sua humanidade quando a Bíblia nos diz que ele estava caminhando, né? E em determinado trecho do caminho ele teve fome e ele sentiu cansaço. Olha só, até aqui a gente já pôde ver, Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede e ele também sentiu cansaço. E ele passou por tudo que nós passamos. Então nós devemos nos alegrar, porque como eu falei antes, se ouviram a Jesus, vão nos ouvir. Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir. Se Jesus chorou, nós também vamos chorar muitas e muitas vezes. E nós temos que aprender a lidar com os momentos de tristeza, nós temos que aprender a lidar com os momentos de choro, e como eu sempre falo, dando graças a Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus e em tudo ele tem um propósito. Mas Jesus ele disse para a gente, olha, no mundo tereis aflições. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, ele vai falar assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus chorou? Chorou, mas ele venceu o choro. Jesus chorou pelos seus amigos? Chorou, mas ele foi consolado. Jesus chorou pelos religiosos da sua época? Chorou, mas ele teve Jesus teve fome, sede, cansaço, passou por tudo que nós passamos, mas ele venceu para nos dar a certeza que nós também podemos vencer com ele.
15:16 vai dizer para nós que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus passou por tudo isso, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Pelo contrário, lá no Getsêmani, no momento da cruz, quando ele se sentiu totalmente sozinho, desamparado, quando todos os seus discípulos o deixaram, e ele chegou ao ponto de orar: Deus meu, por que me desamparaste? Então não é só eu, não é só você que temos momentos em que nos sentimos só. Jesus também, como Filho de Deus, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu desamparado, mas ele não blasfemou em nenhum momento contra Deus. E mesmo tendo ali diante de si os seus acusadores, mesmo tendo diante de si aqueles que o maltratavam, ele consegue orar naquele momento de dor, de agonia, de sofrimento e pedir ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por isso que Jesus, com toda a propriedade, ele pode dizer para nós: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando perseguirem e disserem todo mal contra vocês, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós, porque grande é a vossa recompensa no céu. Jesus foi para a cruz, Jesus passou por aquilo tudo, Jesus sofreu na própria carne por mim e por você, sabendo da alegria e da glória que estava proposta para ele. Isaías fala isso para a gente, que ele foi um homem de dores, ele foi experimentado no trabalho. Então, quando a gente fala que Jesus sabe o que você está passando, ele sabe mais do que eu, ele sabe mais do que seu amigo, ele sabe mais do que sua mãe, ele sabe mais do que seu irmão, ele sabe mais do que qualquer outra pessoa, porque ele passou por tudo que eu e você passamos, mas ele disse: eu venci o mundo. Então, se ele passou e ele venceu, ele também nos dará condições de vencer. A Gisele, estou vendo que está acompanhando, ela deixou um versículo que nós separamos aqui. O Senhor fala, né, no livro de Salmos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite é um sentido simbólico. A noite pode demorar um dia, a noite pode demorar 2 dias, a noite pode demorar semanas, meses ou anos. Mas a verdade é que o Senhor fala que a noite, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Noite é escuridão, noite é sofrimento, noite é solidão. Mas quando o dia amanhece, a alegria de Deus invade, as esperanças se renovam. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a certeza que nós temos em Cristo. Então não importa se você está chorando por um amigo, se você está chorando por um familiar, se você está chorando pelas circunstâncias em que você vive na sua cidade ou no nosso país, pelas dificuldades, saiba que o choro dura uma noite, mas a alegria de Jesus vem ao amanhecer. E Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre as lágrimas, né? E eu encontrei o seguinte, que nós choramos lágrimas de várias espécies. As lágrimas podem ser um reflexo, que eliminam os agentes externos, a fumaça, a poeira. Existem as lágrimas contínuas, e dizem os estudos que ela contém 98% de água. E existem as lágrimas emocionais, lágrimas reflexo, lágrimas contínuas e lágrimas emocionais. E as lágrimas emocionais, elas contêm hormônios do estresse e toxinas. Então chegaram à conclusão de que o choro faz muito bem para o organismo, o choro faz um bem para o cérebro, o choro faz um bem para a nossa alma, né? Ajuda no autocontrole, o choro atua no sistema nervoso central e ajuda o corpo a descansar e a digerir coisas. Ou seja, se nós, ao invés de olharmos para o choro como algo que só traz sofrimento, nós podemos olhar para o choro como algo que nos beneficia também. Nada que acontece no nosso corpo, nada que acontece com o ser humano, Deus colocou por acaso. Então até o choro tem um propósito no nosso corpo, até o choro, Deus tem um propósito para ele na vida de cada um de nós.
Então vamos aproveitar do momento do choro para colocar para fora aquilo que nos faz mal, para digerir as emoções que estão guardadas dentro de nós. Agora eu te falo uma coisa, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se tiver que chorar, chore nos pés do Senhor. Se tiver que chorar, se derrame nos pés de Jesus. O problema da gente não conseguir o consolo no momento em que nós estamos chorando, que nós nos sentimos aflitos, nos momentos em que nós nos sentimos abandonados na solidão, é porque nós choramos com as pessoas erradas, as pessoas que nada podem fazer por nós. Mas quando nós choramos aos pés do Senhor, quando nós choramos no colo do Senhor, nos braços do Senhor, Ele diz que nós seremos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os motivos podem ser os mais diversos possíveis, mas se você chora com a pessoa certa, Jesus é o amigo certo nas horas incertas. Jesus, ele disse para nós: eu não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu chamado amigo. Às vezes a gente chora com o amigo errado, às vezes a gente conta os nossos problemas para as pessoas que não podem nos entender, que não conseguem nos entender, mas Jesus, ele disse que os que choram serão consolados, porque ele conhece o nosso coração mais do que ninguém, ele conhece o nosso interior mais do que ninguém, ele consegue entender aquilo que realmente vai no mais profundo da nossa alma. Agora, que outro ser humano conseguiria tirar de nós aquilo que muitas vezes as nossas palavras não conseguem? Mas Deus, eu posso te dizer uma coisa, Ele interpreta as nossas lágrimas. Então o grande erro, a grande dificuldade do ser humano hoje em ter o consolo, em ter a paz que vem do céu, em receber de Deus essa bem-aventurança, essa felicidade, né, ao chorar, é porque chora com a pessoa errada, chora no lugar errado, mas aleluia, quando a gente aprende a chorar no colo de Jesus, nós seremos consolados. Glória a Deus por isso, a palavra dele é verdadeira e a palavra dele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Então, como nós vemos aí, né? Felicidade não é isso que o ser humano prega. Você pode ter bens, você pode sim, mas o seu coração não pode estar nisso. A nossa fé não pode estar baseada nas coisas da terra, porque nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma dupla cidadania, nós somos cidadãos na terra, mas nós somos cidadãos do céu também. E como cidadãos do céu, nosso motivo de nossa felicidade tem que estar baseada nas coisas do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então a nossa felicidade, elas tem que estar baseada nas coisas do alto. E quando nós entendemos que a nossa verdadeira felicidade está no Senhor, a nossa verdadeira felicidade está nas coisas do céu, nós vamos então entender que felicidade nem sempre vai ser a gente estar dando gargalhada. Felicidade nem sempre vai ser quando está tudo às mil maravilhas, nem sempre vai ser quando você está com dinheiro no bolso. Eu conheço muita gente que, infelizmente, né, tem recursos financeiros, mas são infelizes. E nós conhecemos um rapaz que trabalhava na administração da Ponte Rio-Niterói, e uma vez ele falou com a gente fez a seguinte colocação: vocês pensam que a maioria das pessoas que cometem suicídio na Ponte Rio-Niterói são pobres? Vocês acham... E ele falou o seguinte, todos os dias alguém tenta se suicidar, né, ali na Ponte Rio-Niterói. E ele falou assim, olha, não são fusquinhas não são carros velhos não. A maioria das pessoas que cometem suicídio param ali com seus carrões. Então fica a pergunta, né, será que a riqueza da terra pode trazer felicidade? Deus criou as riquezas porque ele é o dono do ouro e da prata, mas ele não criou o dinheiro, a riqueza para que nós servíssemos as riquezas é que tem que nos servir, as riquezas que tem que serem usadas ao nosso benefício, mas nós não podemos nos curvar diante dela, nós não podemos fazer do dinheiro, da riqueza desse mundo nosso Deus. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores, ou a gente há de agradar um e odiar o outro, ou odiar o outro para agradar
cada um. A gente não pode servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Então nós vemos que ele próprio fala sobre isso, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se as nossas riquezas aumentam, Jesus falou, não ponhais nela o vosso coração, porque onde estiver o vosso tesouro, aí sim estará o vosso coração. O nosso coração tem que estar em Cristo. O motivo da nossa felicidade, a razão da nossa esperança, né? A nossa maior felicidade é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Pode ter as riquezas desse mundo, pode ter as grandezas dessa terra, pode ter todos os títulos, os maiores dessa terra. Se não tiver Jesus, vai ser infeliz. E a gente frequenta lugares muito pobres já há muitos anos, durante muito tempo, praticamente desde a minha adolescência. A gente frequenta comunidades carentes. Nós começamos nosso ministério com criança, com 15 para 16 anos, num lugar muito pobre lá em Petrópolis. E sempre frequentando. Eu vou dizer para vocês com todo o meu coração, sem demagogia, os lugares onde eu me senti melhor na vida foi nesses lugares pobres. Eu já tive em casa de juízes, em casa de desembargadores. Nós já frequentamos casas de pessoas da alta sociedade, da classe média. E eu muitas vezes vi amor nos lugares pobres. Muitas vezes eu vi amor nas favelas. Muitas vezes eu vi dignidade, caráter, integridade no meio dos pobres. Infelizmente eu não vi no meio dos ricos. Eu não estou aqui dizendo que todos os ricos têm falta dessas características ou desses valores que eu estou falando, não. É só uma comparação. E daí tem uma frase que eu costumo usar e que Deus colocou em meu coração já há muitos anos, e que eu falo o seguinte para todas as pessoas que eu conheço: eu vi muita pobreza no meio da riqueza, e eu vi muita riqueza no meio da pobreza. Eu vi muita gente feliz no meio dos barracos, e eu vi muita gente infeliz nos lugares de classe média. Então o que eu quero dizer com isso? É exatamente em cima disso aí que Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, vamos lá? Bem-aventurados os pobres, né? Os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Eu errei o texto aqui, né? Porque deles é o reino dos céus. Ser humilde não é ser menos que os outros, é saber que você não é melhor do que ninguém. E esse é o segredo, o que a gente está falando aí sobre a questão da ter riqueza no meio da pobreza e ter pobreza no meio da riqueza. Porque Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É claro que a humildade a gente encontra também nos meios onde tem riqueza. A gente encontra humildade em pessoas de um nível cultural elevado. A gente encontra, às vezes tem pessoas humildes, né? São pessoas humildes, são mais humildes às vezes quando tem condição, e às vezes a gente vê pessoas pobres também soberbas. Então a gente não pode generalizar. Mas o que eu quis dizer é que a gente encontra também riqueza no meio da pobreza e pobreza no meio da riqueza. A gente não pode ser extremista e a gente não pode pender para nenhum dos lados. Mas a verdade é isso que Jesus está falando. Nós precisamos ser humildes. Então humilde é simples, é ser simples, né? E como eu falei, ser humilde não é ser menor do que ninguém. É você saber que você não é maior do que ninguém. Esse é o segredo da humildade. E Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade para nós. Em Filipenses 2, né? A parte de 3 a 8, ele vai falar que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, né, se humilhando, tomando a forma humana, vindo sofrer as mesmas coisas que nós sofremos. Como eu falei no início, Jesus chorou, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus foi traído, Jesus foi maltratado, Jesus foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi
foi abandonado, ele se sentiu só, né? Ele tomou a forma de homem para sofrer tudo que nós sofremos, e ele abriu mão da natureza dele de Deus. Quando ele passou por tudo isso, ele estava aqui, o Jesus 100% homem, ele era 100% homem e 100% Deus, porque talvez muitas pessoas podem achar, Jesus aguentou e suportou tudo isso porque ele era o próprio Deus. Não, quando ele estava aqui na terra, ele era 100% homem, e diz o livro de Filipenses que ele foi achado na forma de homem, sendo humilhado, né? Tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele passou tudo o que nós passamos e ele ainda passou mais, porque ele foi crucificado, a morte mais vergonhosa da época. Ele foi pendurado numa cruz, mas ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então nós vamos vencer as injustiças, nós vamos vencer as privações, nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos vencer as soberbas da vida, nós vamos vencer os arrogantes, nós vamos vencer aqueles que nos injustiçam, nós vamos vencer aqueles que se levantam contra nós, nós vamos vencer as calúnias, nós vamos vencer as dores, e assim como Jesus também venceu a morte, nós venceremos, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A única coisa que para nós podemos dizer que ainda não teve jeito, que não teve solução, é a morte. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo de corrupção, nós vamos enfrentar enfermidade, nós vamos enfrentar dores. Jesus também sentiu dor, você pensa que ele não sentiu? Jesus ficava cansado, ele precisava sentar para descansar. Então esse Deus que se fez homem, tomou a forma humana, assumiu a forma de homem, ele venceu tudo para mostrar que nós podemos vencer todas as dificuldades, nós podemos vencer todas as barreiras que se levantam contra nós, e com Cristo nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, para concluir, tem um texto do Augusto Cury sobre a questão da felicidade, né? Porque nós estamos falando aí sobre as bem-aventuranças, sobre aquilo que realmente traz misericórdia, que traz felicidade para nós. Meus olhos foram aqui no texto, acabei errando aqui. Sobre aquilo que dá felicidade para o homem. O Augusto Cury disse que felicidade é encontrar força no perdão. Felicidade é encontrar esperança nas batalhas. Felicidade é encontrar segurança no medo. Felicidade é encontrar amor nos desencontros. E felicidade é agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Quando a gente consegue agir um pouquinho como Jesus agiu, quando nós podemos nos espelhar nele, que é o nosso exemplo maior. O apóstolo Paulo, ele falou uma frase interessante que eu gosto muito, e ele disse o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu e você que servimos a Cristo podemos afirmar isso com toda a força da nossa alma? Com toda certeza no nosso coração? Será que nós podemos dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Será que quando as pessoas olham para nós, podem dizer que nós somos fiéis imitadores de Cristo? Será que quando as pessoas olham para nós, ao invés de olharem para os nossos obstáculos, ao invés de olharem para os nossos estigmas, eles conseguem ver que nós somos pessoas felizes apesar dos problemas, apesar das dificuldades que nós enfrentamos? Será que as pessoas olham para nós e falam assim: aquela pessoa é feliz porque ela tem a Cristo, e Cristo é a nossa razão da felicidade? Será que as pessoas olham para nós e, apesar de muitas vezes verem o nosso choro, falam assim: olha, chora, mas ela tem um que consola as lágrimas que caem dos olhos dela. Olha só, ela passa por isso, por aquilo, mas ela tem um que caminha com ela. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que aprender a imitar os passos de Jesus por onde nós passamos. Tem um livro antigo que
o título dele era Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus nas circunstâncias que eu vivo? Como agiria Jesus na mesma situação que eu e você estamos vivendo? Nós precisamos olhar para ele e proceder como ele. E aí nós vamos aprender a amar como Jesus amou, a perdoar como Jesus perdoou. Sabe, eu vou falar para vocês uma coisa. As nossas orações, elas têm um peso muito grande. E meus 15, 16 anos, eu acho que eu já falei isso numa pregação, eu fiz uma oração que eu vejo o peso dela até hoje na minha vida. E eu falei com Deus o seguinte: Senhor, eu nunca quero pregar algo que eu não tenha vivido. Toma cuidado com aquilo que você fala diante de Deus. Toma cuidado, porque as tuas palavras são anotadas e vai chegar um tempo em que Deus vai cobrar tudo aquilo que sai da tua boca. Toda palavra que sai da nossa boca, um dia a gente vai dar conta. E eu já passei por tudo na vida. Eu já passei pelo vale da sombra da morte, para Deus me mostrar que Ele é a vida. Eu já passei por muitas e muitas enfermidades, mas Ele me mostrou que Ele é o Jeová Rafá. Eu já passei por muitas dificuldades financeiras, eu já passei por muitas dificuldades das mais diversas que você possa imaginar na vida, para que Ele pudesse me mostrar que Ele é o Jeová Jirê, é o Deus da toda provisão. Eu já passei por situações, muitas e muitas vezes, de injustiça, mas Ele mostrou que Ele é a minha justiça, é o Jeová Tzidkenu. E muitas vezes nós passamos por 1001 dificuldades para que Deus possa mostrar quem Ele é na nossa vida. É no vale que a gente experimenta as mãos de Deus. É no deserto que a gente experimenta a provisão de Deus. É no deserto que a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus nos conduzindo a todo momento. E é por isso que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados por passar por tudo isso. Porque são nesses momentos que Deus prova para nós quem Ele é. E quando eu fiz essa oração, eu não tinha noção da intensidade de tudo que eu ia passar para que Deus pudesse valer na minha vida. Mas olha, eu cheguei à conclusão seguinte: para que você tenha autoridade naquilo que você vive, para que você tenha autoridade naquilo que você fala, você tem que passar e você tem que viver. E as pessoas estão de olho não naquilo que a gente prega, as pessoas estão de olho naquilo que a gente vive. As pessoas não estão de olho se a gente conhece a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, capítulos e versículos. Mas as pessoas querem saber se nós vivemos o evangelho que nós pregamos. E nós estamos num tempo onde que a gente venha proceder conforme aquilo que sai da nossa boca, que a gente venha proceder conforme a gente prega, porque a humanidade está cheia de homens e mulheres hipócritas, assim que como os servos de Jesus, como os discípulos, como os religiosos da época de Jesus, os que viviam ao redor dele. A sociedade está enjoada, a sociedade já está a ponto de não aguentar mais ouvir, porque as pessoas pregam o evangelho que não vivem. Então é tempo de nós olharmos para a palavra e vivermos mais aquilo que nós pregamos. E sabe, eu vou falar para vocês, uma coisa. Nesse tempo de vida cristã, de caminhada com Deus, 33 anos na presença dele, muitas vezes a gente ganha pessoas não por aquilo que a gente prega. Muitas vezes a gente alcança vidas não por aquilo que sai da nossa boca, né? Mas nós alcançamos vidas, nós tocamos o coração das pessoas porque nós procuramos viver. Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos viver nos passos de Jesus. Nós procuramos agir como Jesus agiria em nosso lugar. Nós procuramos viver o cristianismo que nós pregamos. E é um tempo em que Deus tem nos chamado, não a pregar, não a conhecer, não a ser doutores na lei, não conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas viver o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus tem desejado para nós nesses últimos dias.
Por isso que Jesus é nosso maior referencial de felicidade. Jesus passou por tudo isso que nós passamos, mas por onde ele andava, ele levava felicidade para as pessoas, ele levava alegria, ele levava o sorriso, ele levava a cura, porque ele era o próprio amor encarnado, ele era a própria felicidade. Sabe, eu vejo pais, mães que ficam tristes porque não podem dar coisas materiais para os seus filhos. Eu vou dizer para você, pai e mãe, o que você tem que dar não são bens materiais, é a sua presença, é o seu legado que você tem que deixar, a sua fé, os valores espirituais. E nós não podemos deixar isso sair, cair pelo ralo, ir embora. Nós como cristãos temos que trazer esses valores de novo para dentro de casa. E é por isso que no início a gente falou, os valores de Deus são diferentes dos valores da terra. Os parâmetros de Deus para a felicidade são diferentes dos parâmetros da terra. São totalmente opostos. E nós não precisamos deixar, nós não podemos deixar nos perder nesse mundo materialista, nesse mundo consumista, e pensar que os nossos filhos serão felizes por aquilo que nós podemos dar, ou que eles serão infelizes por aquilo que nós não podemos dar, porque a maior riqueza é ter Jesus. Muitas pessoas nessa guerra, nessa briga, nessa questão de querer deixar bens materiais, acabam deixando de dar a sua presença, o seu amor, o seu carinho para os seus filhos, e eles se perdem nesse mundo e deixam de ganhar os tesouros da glória de Deus. Quais são os seus parâmetros de felicidade? Quais são os seus parâmetros de felicidade? São as coisas desse mundo ou são as coisas do céu? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E fique aí com esse texto que eu mais destaquei. Felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E para nós que temos a Cristo, a alegria pode ser passageira muitas vezes, mas nenhum sofrimento será eterno. Nenhum sofrimento será eterno. E mais uma vez eu encerro dizendo essa frase de Augusto Cury para vocês. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no medo, amor nos desencontros, e é agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. A tua graça, Senhor, é melhor que a vida, por isso meus lábios te louvo. Sejamos felizes com as coisas simples da vida, pela graça de Deus, porque a graça dele ainda é melhor que a própria vida. Isso é ser feliz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria falar um pouquinho mais, mas não vai dar. Estou aqui no meio do mato, né? No jardim de oração, e nós não temos como recarregar o celular. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E independente do que você está passando, saiba que Jesus passou por tudo e muito mais. Se você acha que você está sofrendo, Jesus sofreu muito mais ainda. Mas ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as aflições, Jesus venceu o medo, Jesus venceu o choro, Jesus venceu a perseguição, Jesus venceu a escassez, Jesus venceu todas as desgraças da vida. E com ele nós somos muito mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Chore se for preciso, mas chore no braço e no colo do único que passou por tudo que você passou. E ele pode enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Ele pode. Chore com a pessoa certa. Chore com a pessoa certa. Chore com a pessoa certa. Chore nos pés de Jesus. Que ele te console, que ele te ajude, que ele te fortaleça e que ele te faça entender que nele você é mais do que vencedor. E ainda que você passe por dificuldades, ainda que você passe por todas as mazelas desse mundo, você pode e deve ser feliz, porque felicidade é ter Cristo dentro de nós. A graça dele é melhor que a nossa própria vida. Fiquem com Deus e que ele abençoe a cada um de vocês, a cada um de sua família, dando provisão, dando recurso
e dando graça sobre graça e derramando misericórdia sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Um beijo para vocês.